Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos reencontramos para juntos estudarmos o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. Quero deixar a minha gratidão a todos aqueles que se inscreveram no canal, que assistem, que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Pois então, a apresentação de hoje trará uma motivação a meditarmos, a pensarmos sobre as situações que estamos passando, vivenciando neste momento e que aquelas que ainda iremos vivenciar. Estamos, como todos sabemos, no momento de transição planetária, rumo ao mundo regenerado, e nos esperam desafios. Então, o tema da apresentação do dia de hoje será os desafios para o terceiro milênio. Muito bem, muito tem se falado sobre o porvir, a nova Terra, os momentos que se aproximam a todos nós e que, em verdade, quando passamos pelo momento da virada do ano 2000, nós já adentramos o século XXI e o terceiro milênio, não é verdade? Então vamos perceber que nós já estamos vivenciando desafios, e isso é muito importante colocarmos. Allan Kardec, no seu Pentateuco, nos deixou muitas pistas, muitos esclarecimentos de como seria processado todo este momento de transição entrando no terceiro milênio. E Chico Xavier, com sua mediunidade fantástica, através de muitas obras de André Luiz, de Emmanuel Humberto de Campos e tantos outros, nos trouxeram também profundos esclarecimentos detalhados de como será e como já está sendo esse momento de transição. Lembrando aqui do memorável pinga-fogo na rede de televisão Tupi de São Paulo, onde em 1971 Chico Xavier, em dois momentos, em julho e em dezembro, participou como entrevistado, onde colocou muitas informações, inclusive se fizeram obras como, por exemplo, perguntas e respostas. Muito interessante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que possam acessar a esta obra em PDF e busquem estudar e buscar todas as informações que contém nesta obra. É muito interessante e é muito relevante ao tema da apresentação de hoje. Neste programa, esses momentos decisivos da humanidade são apresentados de uma forma bastante detalhada, como eu falei, e aonde são apresentados a questão da data limite. O que é a data limite? Significa que em 1969, ao nosso Chico chegou a informação de que se em 50 anos a humanidade, as nações, não entrassem em uma guerra de extermínio, ou seja, que praticamente arrasasse a humanidade ou o nosso planeta, a partir desse momento, ou seja, de 2019, 50 anos, nós iríamos avançar em evolução científica, tecnológica, social, enfim, na área da medicina, de uma forma bastante pronunciada. E nós já estamos observando todos esses fenômenos ocorrendo. Haja vista as questões da pandemia, que onde em menos de um ano se realizou a vacina, várias vacinas, e ao mesmo tempo se buscou através da ciência, das pesquisas, a cura para muitas doenças que ainda estarão se estabelecendo nesse momento de transição. Então nós vamos observar que o avanço da tecnologia, da medicina, da ciência é fantástico. E tudo está sendo processado exatamente a partir deste momento da data limite colocado
por Chico Xavier. Muito pouco tem se falado a respeito da questão das pessoas. Nós normalmente falamos a respeito do planeta. Mas não podemos nos esquecer que cada um de nós faz parte deste conjunto de uma forma atuante, de uma forma realmente ativa e proativa. Então, colocamos aqui essa antiga situação acontecida quando os exilados de Capela, por sua rebeldia, vieram ao nosso planeta há 12 mil anos atrás. E nesse momento está na questão da transição planetária, do mundo de regeneração, da mesma forma, está saindo muitos irmãos e irmãs ainda muito apegados à matéria, que não estão conseguindo fazer essa grande transformação necessária para permanecermos aqui no nosso planeta, chamado mundo regenerado, a nova Terra. E aí realmente estaremos adentrando no tema da palestra de hoje. Para contribuir, vou trazer uma obra de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, com o título Cartas e Crônicas. Em seu capítulo 5, O Caminho do Reino, Jesus, o nosso Mestre Jesus, coloca o caminho do reino a Zacarias. Então eu vou começar agora a transcrever esse capítulo para que todos nós possamos absorver os ensinamentos colocados pelo Mestre nesse momento, principalmente de transição planetária, os desafios para o terceiro milênio. Por favor, peço atenção que acompanhe. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensão de vinhedos em Jericó: o reino de Deus será por fim a vitória do homem, a vitória do bem, no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. Olha, do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da nossa memória. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo, e nem se esquecerá de prover aos semelhantes necessitados. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento. Olha que bonito. Porquanto a morte nada mais será que antecâmara da união, no amor perpétuo que clareia o sem fim. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, e as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão quando atingirmos coletivamente o reino dos céus. Ninguém mais nascerá sobre qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Zacarias fitou com ansiosa expectação e ponderou com respeito: Senhor, vim de Jericó para o culto às tradições de nossos antepassados.
Todavia, acima de tudo, aspirava a encontrar-te e ouvir-te. Envelheci arando a gleba e sonhando com a paz. Tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro, nos tempos novos. Mestre, mestre, qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? Olha a pergunta de Zacarias. Qual é o caminho para o reino de Deus? A estrada para o reino de Deus é uma longa subida. O mestre não pôde concluir a sua fala, pois foi arrebatado pelo povo em júbilo e festa. Então ele não conseguiu falar. Mais tarde, passado pouco tempo desta conversa, eis que o velho de Jericó, translúcido de espanto, viu que o amado mestre, cambaleante e suarento, arrastava a cruz dos malfeitores. Rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorosas obrigava o mestre à parada imprevista. Antecedendo a elas, Zacarias se ajoelhou diante dele e clamou: Senhor, Senhor! Jesus retirou do lenho a destra ferida. Afagou-lhe os cabelos que o tempo branqueara. E falou humilde: Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Em seguida, apontou para o amigo com um gesto a poeira e o pedregulho que se avantajava à frente. E como a recordar-lhe a pergunta que deixara sem resposta, afirmou com voz firme: Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho da subida, da poeira e das pedras. Não é bem assim? Então, infelizmente, parece que a nossa sociedade ainda não mudou muito daquela época, desta cena narrada por Humberto de Campos. Que esta mensagem da obra, nesse seu capítulo 5, de Humberto de Campos, narrando essa conversa de Zacarias com o Mestre Jesus, possa nos trazer profundos esclarecimentos e nos motive à reflexão. Muito bem. Então, trazendo agora para os dias de hoje, vamos observar que a nossa sociedade, ela ainda acolhe muitos valores em seu coração, em sua mente, ainda muito materialista e muito cruel. Porém, nós vamos perceber que todas as mensagens no Pentateuco de Kardec, todas as obras psicografadas por Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros, nos apresentam assim um mundo e uma sociedade para o mundo regenerado que precisa ser drasticamente alterado. Não é verdade? Então nós vamos buscando aí realmente questões de valores espirituais. Então não adianta mantermos os apegos aos valores materiais para adentrarmos o mundo regenerado. Nós precisamos fazer essa alteração, essa modificação no nosso interior para que possamos efetivamente nos graduarmos, podemos dizer assim, para adentrar o mundo regenerado, a nova terra. Pois quem mantiver os apegos apenas aos seus valores materiais não terá a vibração necessária para permanecer em nosso novo orbe regenerado. Essa é que é a situação. Porque a partir desse momento o nosso planeta ele vai ser graduado a um novo estágio mais elevado. Um mundo regenerado, como eu falei. Quero deixar aqui um card para que possam observar uma palestra que eu fiz um tempo atrás, Valores Espirituais e Posse. Ou seja, a diferença dos valores espirituais para quem ainda tem valores materiais é bastante interessante e relevante para esta apresentação que estamos fazendo aqui.
Convido todos a assistir. Muito bem. Então, depois desse trecho maravilhoso da obra de Humberto Campos, onde Jesus leciona a Zacarias como chegar, como alcançar o reino de Deus, vamos agora trazer um pouquinho aqui para nós, o nosso interior das humanidades, das pessoas. Esse é um dos objetivos desta apresentação, fazer com que realmente vamos parar para meditar e refletir como está a condução de nossas vidas na preparação para esse novo estágio que a Terra está se graduando. Muito bem, nós sabemos que já há uma grande quantidade de pessoas, graças a Deus, que já está sendo guiado pela sua consciência. Claro que ainda tem os seus erros, os seus apegos, as suas chagas, o seu ego, como eu sempre falo nas minhas apresentações, não é? Mas já está começando a despontar sua consciência, buscando auxiliar ao próximo, tendo empatia, não apenas se preocupando ao longe, mas se ocupando verdadeiramente no próximo. Então já existem muitas pessoas que estão acalentando seus valores espirituais. Então, verdadeiramente estão se graduando para permanecer aqui na Terra regenerada. Mas sabemos que também há uma grande parcela de pessoas, de irmãos e irmãs nossos, que ainda não chegaram nesse estágio, ainda estão apegados apenas aos seus valores materiais. E isso vai ser de uma forma bastante dolorosa a todos aqueles que não se propuserem a mudança. O que acontece? Estas pessoas que ainda têm apenas os seus valores materiais, quando observam uma pessoa já na prática do bem, no auxílio ao mais necessitado, elevando a sua consciência, muitas vezes essa pessoa é chamada de tola ou de fanática. Não é bem assim? Ou seja, a pessoa muitas vezes tem a sua jornada profissional durante a semana, sobra o final de semana para as suas práticas, para onde se engajar em alguma atividade no bem, de serviço ao próximo. E essas pessoas são chamadas de tolas ou de fanáticas, é muito comum. Por que isso? Porque as suas atitudes elas são diferentes, se diferem da maioria da sociedade ainda materializada, materialista. Como eu sempre falo, a sociedade enferma, não é assim? Como se estivesse com febre. E o que acontece? Essas pessoas que se ainda mantêm o seu padrão vibratório ainda um pouco menor, não se deixam levar pelas suas consciências, anestesiam as suas consciências, agem puramente através das ideias do apego material, dos valores materialistas, do seu ego, elas se consideram pessoas normais, não é assim? Por isso que quando essas pessoas olham as outras que já estão trabalhando no bem, auxiliando aos outros, consideram como pessoas diferentes. Por isso chamam de tolas e de fanáticas, porque é diferente do que esse grupo de pessoas materialistas ainda apegados à matéria, ao seu ego e se consideram normal. Através dessa doutrina materialista, como eu assim chamei, eles vão produzir uma síndrome nesta sociedade, uma síndrome chamada de normose. Ou seja, é a síndrome do padrão do normal desta sociedade enferma. Então, quem se destaca dessa normose, ela é uma pessoa diferente. E que, como nós sabemos, a pessoa que é diferente, ela logo é discriminada, ela recebe preconceito, ela é chamada de rebelde e é afastada. Então nós vamos perceber que quanto mais a nossa sociedade enferma afastar, prejudicar, através do preconceito, da discriminação, todas as pessoas que têm valores espirituais já estão se graduando para a nova terra, essas pessoas da sociedade enferma, na verdade, o que está acontecendo com elas, através dessa síndrome da normose, não é? Ou seja, é seguir os padrões, as atitudes, os pensamentos, sentimentos e emoções considerados normal por uma sociedade enferma e materialista, essas pessoas, em verdade, não estão se graduando para a nova Terra. Então é por aí que eu quero colocar esta apresentação para que possamos meditar e refletir.
E se nós pararmos para pensar, não é bem assim que acontece quando nós nos propusemos a auxiliar alguém, não vem sempre alguém para nos criticar? Esses fatos são claramente observados no nosso dia a dia a quem se propõe a ser diferente desse dito normal. Então a pessoa, ela deve estar deve se preparar para enfrentar esse tipo de situação. Essa doutrina da normose, ela tem muitos seguidores no nosso planeta de provas e expiações, mas tem como a gente se balizar para mudar a nossa conduta, para realmente sairmos desta síndrome da normose e adentrarmos o mundo da nossa consciência, o mundo do trabalho e da empatia para o bem. Então nós vamos perceber que cada um de nós tem que nos empenhar nas nossas atitudes, emoções e sentimentos, como eu sempre coloco nas apresentações, e no despertar, na expansão de nossa consciência. E tudo isso está vinculado a energias, a egrégoras, a psicosfera dos nossos ambientes e da psicosfera, inclusive do nosso próprio planeta, não é assim como a gente estuda nas obras? Inclusive vou deixar aqui um card de uma playlist que eu criei sobre a psicosfera do planeta Terra. Muito interessante e também é muito relevante para o que estamos estudando aqui, nos propondo aqui nesta apresentação. Convido todos a assistir. Muito bem, então, quem segue a doutrina da sociedade muito enferma é chamado de normal. Quem se rebela, buscando a Jesus, buscando a sua consciência, é chamado de fora do normal ou diferente, como eu coloquei. Então, quem é diferente do normal não deve se ocultar, não deve se sentir menor. Pode ser menosprezado por muitos, mas a pessoa não pode se sentir menor. Pois, se nós pararmos para pensar, o próprio Jesus era muitas vezes segregado e chamado de rebelde. Não era assim lá na Palestina? Quando ele começava a se contrapor contra o sinédrio, contra muitas leis que se colocavam rígidas, mas pelo sinédrio. Não eram as leis de Moisés que Jesus se contrapunha, e sim as leis criadas pelos sacerdotes. Principalmente Jesus era chamado de rebelde por Caifás e por Hanã. Então nós vamos observar que parece que nós estamos revivendo situações assim, não é verdade? Muito bem. Como podemos ver, este preconceito faz parte destas provas a serem vencidas por todos aqueles que escolheram seguir a Jesus. E se nós pararmos para pensar, esse é um belo motivo para sermos rebeldes, ou seja, chamados de tolos e de fanáticos, porque já estamos buscando seguir a Jesus. Apesar das nossas chagas, dos nossos apegos e defeitos, do nosso ego, mas nós já nos esforçamos. E é isso que precisamos entender. Não é de um momento para outro sermos perfeitos, mas sim esse esforço contínuo de superação para realmente adentrarmos ao universo da expansão da consciência. E vamos perceber que este é um belo motivo para ser chamado de rebelde, não é verdade? Muito bem. Dando continuidade ao estudo sobre essas questões da doutrina materialista, da normose, falaremos agora a respeito do que chamamos de choque espiritual, a respeito da pessoa, que ocorre com a pessoa que se propõe a enfrentar essas forças contrárias à doutrina de Jesus, aos princípios do Mestre Jesus. Falaremos sobre o fenômeno do despertar da consciência. Esse fenômeno, podemos assim dizer, é fruto de uma atitude da pessoa de parar de seguir a multidão, de parar de seguir tudo o que o dito normal, os padrões da normose, obrigam as pessoas a seguir. Então isso nos faz parar, pensar, meditar. E aí vamos realmente adentrando em novos valores. E assim a pessoa consegue os valores espirituais. E aí vai se definir se quer continuar
com os valores materiais apenas, ou se ela já quer alcançar o mundo espiritual, apesar de ser chamada de diferente. Então vamos perceber que esse despertar da consciência dá um choque na pessoa. Ela tem que chegar no momento que é como se fosse um divisor de águas, ela tem que tomar uma decisão. Ou é chamada de normal, ou é chamada de diferente. Mas quando ela é chamada de diferente, ela tem a plena certeza de que ela está no caminho da expansão da sua consciência. E quem quer continuar com a doutrina da normose materialista, a chamada a sociedade enferma, nós vamos perceber que o destino das pessoas que decidiram seguir a doutrina da normose não vai rumar para a felicidade, para as alegrias sãs, como colocamos. Então, quando a pessoa decide percorrer essa estrada pedregosa, como o Mestre Jesus apontou para Zacarias lá na obra de Humberto de Campos, que são os valores espirituais, saindo do caminho fácil da normose, inicia esse processo da expansão da consciência que é tão importante, tão necessário para todos nós. Então a pessoa passa a despertar para verdades evangélicas, não é? Ou seja, os princípios cristãos. Não precisa nem que a pessoa possa se dizer, venha se dizer de cristã, mas que ela siga os princípios cristãos. Falo isso no sentido das sociedades, das humanidades, por exemplo, do Oriente. Porque a do Ocidente é mais comum, mais fácil de se tratar sobre o Mestre Jesus, sobre o cristianismo, sobre os princípios de Jesus. Mas no Oriente, se falar de Jesus é um pouco mais complicado. Mas nós podemos sim falar sobre os princípios cristãos, que envolvem todo o nosso orbe. E vejam que falamos aqui a respeito de apegos materiais do excessivo, do supérfluo. Não as questões das necessidades materiais aqui para a sobrevivência, porque nós estamos aqui encarnados no mundo material e necessitamos dos objetos, necessitamos das coisas. Mas o que falamos aqui é o apego. Trata-se sobre uma atitude, um sentimento de apego, de mais do que apenas posse. Ou seja, é como se achasse que se proprietário para a eternidade. É o apego, não quer se desapegar. Inclusive, quando a pessoa desencarna, ela continua mentalizando esse apego sobre as coisas que ficaram aqui na Terra. E sabemos que isto é terrível. Gostaria de fazer aqui essa separação, essa divisão. Muito bem, tentando fazer aqui um pequeno resumo dessa parte, gostaria de colocar que esse processo de expansão da consciência, ele é tão necessário, mas ao mesmo tempo ele é lento. Ou seja, nós precisamos ter paciência, pois deste despertar da consciência é que realmente dependerá se permaneceremos na Terra regenerada ou não. Ou, como nós falamos, até de uma forma bem humorada, ou faremos as malas para partir para outros orbes, mas em afinidade, em sintonia com os nossos apegos materiais, aonde poderíamos servir nesses novos orbes com a nossa inteligência, já o nosso alcance de habilidades, e para nos regenerarmos neste novo orbe, até podermos retornar ao nosso amado planeta Terra. Isso é muito importante de colocar. Lembrei de uma palestra, de uma apresentação que eu fiz recentemente, gostaria aqui de deixar um card, é sobre qual mundo queremos. É exatamente essa questão de mudança de atitude. É muito relevante a essa apresentação. Quero falar agora, dando continuidade, sobre uma outra questão. Falaremos brevemente sobre questões do noticiário, ou seja, as empresas que se propõem a noticiar, ou seja, a emitir notícias, reportagens, emitidas pelas mídias sociais, pela televisão, pelos jornais, pelos portais, blogs, sites, pela internet de uma forma geral, que nos entregam, dentre todas essas notícias e reportagens, muitas vezes uma carga de notícias negativas e densas que ainda acabam por nos tirar a pouca paz que conquistamos, não é bem assim? Então, quando nós buscamos no noticiário nos informarmos,
muitas vezes junto com as notícias, com as reportagens, nós recebemos uma carga de energia densa, negativa e que acaba nos tirando a paz. Essas mídias são empresas comerciais com o objetivo de distribuição de notícias e reportagens, só que ocorre que frequentemente as suas notícias, toda a informação que é distribuída à população, à humanidade em geral, atrai junto uma carga muito negativa, muito densa, que acaba gerando, atingindo a todos nós em nossos frágeis padrões de iluminação, espiritualização e valores de vida. É isso que acontece. Então essas notícias e reportagens densas, com o passar do tempo, acabam nos arrastando para padrões mentais e vibracionais bastante densos e negativos, de uma forma lógica. Nós passamos um tempo assistindo aquelas notícias negativas e daqui a pouco começa a tirar toda a espiritualização, tudo o que há de luz ainda em nós, ou seja, vai nos impregnando. Nós somos como esponjas que vamos absorvendo essas cargas negativas, como eu já coloquei em outra apresentação. Assim, vamos perdendo a alegria de viver, não é bem assim? Perdemos a esperança em dias melhores, passamos a acreditar que o mundo todo é ruim, logicamente, porque percebemos tantas notícias negativas ao redor de nosso orbe todo, que nós pensamos que tudo acaba sendo ruim, ou seja, não existe mais pessoas boas, pessoas mais comprometidas com o bem. E assim, nós vamos percebendo que acabamos nos escondendo, é como se fosse um refúgio. Vamos nos escondendo em caixas de padrões que avaliamos seguros. Não é bem assim? Então nós trancamos em caixas de padrões do que é normal, ou seja, da síndrome da normose. Veja como está conectado. Então nós trancamos, nos isolamos em caixas, em padrões de normalidade, para não recebermos uma carga de preconceito, de discriminação e sermos aceitos. E desta forma, nós vamos realmente adentrando num padrão mental pior do que estávamos fugindo, ou seja, de enfrentarmos segregação, de enfrentarmos discriminação. Essa caixa de padrão mental do normal, a síndrome da normose, ela vem nos prejudicar. Então, como eu coloquei aqui nos meus textos, esta forma de pensar e agir é uma armadilha mental. Ela nos aprisiona e reduz os nossos valores ainda frágeis com o nosso propósito de elevação espiritual. Então nós precisamos estar atentos a essa questão das caixas de normose, as caixas de segurança, de normalidade, de sermos aceitos pelo outro, não é? Mas será que vale a pena nos isolarmos nessas caixas de segurança contra a expansão da consciência, sendo que nós já estamos em pleno momento do terceiro milênio, não é assim? A transição planetária. Será que vale a pena ficarmos escondidos dentro de caixas? Essa atitude irá nos salvar frente a tudo o que está por vir? É por esse motivo que muitos profissionais da área da psicologia orientam a seus pacientes a saírem desta caixa, dessa armadilha mental, desta caixa que de uma forma ilusória nos traz segurança. Ou seja, nós entramos na caixa da normose para sermos aceitos pelos outros, pela sociedade. Só que a sociedade materializada, materialista, está enferma. Então esta caixa verdadeiramente não nos auxilia, não nos ajuda. Ela sim nos bloqueia a nossa expansão de consciência. Então nós realmente não estaremos tendo um aumento dos nossos valores espirituais, expandindo a nossa consciência, agindo no bem, trancados em caixas de normose. Ela é uma armadilha mental. Por isso tantos profissionais sérios e com conhecimentos espiritualistas sempre orientam: nós devemos sair da caixa. Lembrei agora de um filme de ficção científica, vou relatar aqui brevemente, acredito que muitos conheçam, é um filme já antigo, chamado Matrix.
E é exatamente o típico exemplo da caixa de normose. O que nos fala esse filme de ficção científica, já colocado assim, de um futuro distante, mas que apresenta, na verdade, uma relação a nós nesse momento. Aonde, nesse filme, máquinas realmente dominam a humanidade restante sobrevivente, com as guerras entre as máquinas e as pessoas, os seres humanos, e as pessoas perdem a sua autonomia e passam a ser guiados por padrões gerados pelas máquinas, que é a Matrix, ou seja, é só uma fantasia, só uma ilusão. Podemos supor, então, de uma forma assim comparada, que a máquina seja a nossa sociedade enferma e materialista. Ela procura sempre nos manter na caixa ou nesta cidade imaginária que é a Matrix. Porque assim esta máquina, ela se protege para se sobreviver, ou seja, para se manter nesse seu status. Ou seja, a máquina dominando as pessoas e não a pessoa regendo, as pessoas regendo a sua sociedade e guiando a sociedade de acordo com a sua evolução, a sua expansão de consciência. Então a máquina, a sociedade materialista, procura para a sua sobrevivência manter as pessoas presas em ilusões e fantasias. Veja só como é que é. Toda esta máquina, ela precisa de cuidados e de energia, não é bem assim? Então, o ser humano, ela é a energia pura que abastece as máquinas. Então, veja que não é por acaso que todas essas situações das mídias procuram direcionar os pensamentos a todos nós, densos e negativos, de uma forma a manter a todos nós presos em caixas de padrões de normose que nos dá uma pseudo-segurança. E isso falo de uma forma não intencional, mas acontece que, através de situações de campanhas de publicidade e de estatísticas, se percebe que as pessoas dão mais atenção a notícias negativas. Então, para essas empresas comerciais obterem mais recursos, elas acabam distribuindo notícias, muitas delas densas e negativas. Porque se elas quisessem, elas poderiam passar o dia todo, 24 horas, narrando notícias boas, positivas e de otimismo. Porque gente boa que está realizando grandes obras, instituições, inclusive empresas, ONGs, há muitas, milhares ao redor de nosso planeta. Então poderia-se passar o dia todo transmitindo notícias boas e otimistas. Mas não, infelizmente não é assim que funciona. Então o que acaba é que, de uma forma equivocada, essas empresas acabam agindo como se fosse a máquina que tenta se proteger. Ou seja, evita que as pessoas saiam desta caixa de normose. Se a gente parar um pouquinho para meditar, é bem assim que acontece, não é verdade? Muito bem. Se nos libertarmos dessas energias negativas e densas, veremos que podemos ser mais felizes, com liberdade, pautada na responsabilidade e compromisso de uma sociedade de valores mais espirituais, mais espiritualista. Então nós vamos realmente perceber que sairmos da caixa e termos o acesso à expansão de consciência, seremos mais felizes. Esse é o caminho e não tem outro jeito, não tem outro caminho, apenas esse. Ou seja, é o da porta estreita, da porta mais difícil. O caminho do reino de Deus é uma colina poeirenta e pedregosa, como o Mestre Jesus ensinou a Zacarias, reportando aquele texto de Humberto de Campos lá no início desta apresentação. Tenho certeza que se estivermos seguros em nossa decisão de pensar e agir sob o palio do livre-arbítrio sempre, não é? Para termos o merecimento, o livre-arbítrio é que vai nos governar. Mas se estivermos empenhados em seguir os princípios cristãos, receberemos o prêmio do merecimento de dias mais felizes, ou seja, estaremos, como diz, homologados, cadastrados a permanecermos aqui no planeta regenerado, saindo do provas e expiações para o planeta de regeneração, para um novo estágio, e não necessitaremos sair para outros orbes de acordo com ainda com as vibrações mentais materialistas de muitos irmãos e irmãs, como eu falei anteriormente.
seremos verdadeiramente uma sociedade fraterna, pois entenderemos que este é o único meio de evoluir e prosperar, na busca incessante de novos patamares de nosso planeta, para nós próprios no rumo da angelitude. Lembram daquela passagem? A difícil questão 540 do Livro dos Espíritos, ou seja, do átomo ao arcanjo. O nosso destino, o nosso alvo é a angelitude, mas precisamos nos esforçar todos para conseguirmos chegar lá. Vou deixar aqui um card para que possamos assistir mais tarde. É uma apresentação que eu fiz do átomo ao arcanjo, muito interessante, e eu tenho certeza que todos irão se identificar nesta apresentação. Muito bem, então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Gostaria de encerrar esta apresentação do dia de hoje, o desafio para o terceiro milênio, para a Terra regenerada, como sendo assim que nós precisamos tomar algumas atitudes, algumas decisões nesses momentos, de agora, hoje, como muitos dizem, não é? Ontem, para ontem. Precisamos perceber que não adianta nos isolarmos, nos trancarmos, escondermos em caixas de normose, da dita normalidade criada, gerada por uma sociedade enferma com febre. Então, não adianta buscarmos também essa questão de tentarmos sermos aceitos por quem ainda já está na sombra, ainda está na sombra, mas ela também vai sair da sombra, ela também irá para a luz. Então, precisamos meditar. Nós realmente enfrentaremos a discriminação, enfrentaremos preconceito, seremos chamados de tolos e de fanáticos, por mudar, por sair de dentro da caixa. Mas eu posso afirmar aqui que vale a pena sair da caixa, vale a pena enfrentar toda essa situação dessa nossa sociedade com febre, porque o que nos aguarda é um mundo regenerado. Então, como eu relatei logo atrás, esse caminho pedregoso e poeirento que apontou Jesus, ele nos conduz ao céu. E se nós mantivermos nessas balizas traçadas pelo Mestre Jesus com tanta segurança, com tanto carinho, com tanto amor incondicional, não é? Aquele amor ágape do Mestre Jesus por todos nós, pela humanidade, realmente nos cadastraremos, como eu falei, realmente estaremos com passaporte carimbado para adentrar ao mundo regenerado. Não tem outra forma, não tem outro caminho. O da porta estreita, o da colina pedregosa. Então, convoco a todos a meditarmos, a pensarmos como anda o nosso dia a dia, como anda o nosso pensamento, as nossas emoções, o controle emocional tão importante, a construção de sentimentos positivos, como anda a nossa esperança, o nosso otimismo e como anda a nossa fé, não é? Os valores espirituais. Como é que anda? Precisamos parar e meditar para que realmente possamos ingressar na nova terra. Então, meus amigos, quero agradecer por assistirem a este vídeo. Quero agradecer por todos aqueles que compartilham os vídeos em suas redes sociais, que se inscreveram, que deixaram aquele sinalzinho de que gostei do vídeo, gostei do tema, não é? Quero deixar minha gratidão. Isso contribui muito para a divulgação destas mensagens. E como sempre falo no fechamento das apresentações, convoco a todos, motivo a todos a buscarem a sua espiritualização e sua iluminação. Isso irá facilitar em muito esse processo que estamos vivenciando neste momento. Convido mais uma vez a todos a nos reencontrarmos nos sábados, todos os sábados, às 14h15, quando posto apresentações como esta ou aqueles vídeos curtinhos de mensagens narradas com uma mensagem muito interessante para que possamos meditar,
Convido todos a assistir. E vamos então fechar esta apresentação rogando ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares, nos protegendo, abençoando, hoje e sempre. Muito obrigado e até a próxima.